E aí, tudo bem? A gente vai hoje encerrar o tema Gênesis. Foi um mês aí pouco de muito entendimento, de muita revelação acerca de coisas tão fundamentais da vida cristã. E ontem mesmo eu estava conversando com os pastores da Onda e nós chegamos à conclusão que, na verdade, esse tema e tudo aquilo que nós conversamos durante esse tema se trata da vida cristã normal. Deveria ser normal nós sermos a imagem de Jesus, deveria ser normal nós sermos cheios do Espírito, deveria sermos normal nós multiplicarmos, enchermos a terra, deveria ser normal nós exercermos domínio. E infelizmente, quando nós olhamos para esse tema, nós percebemos que isso não tem sido um tanto quanto normal. E isso é preocupante demais. É preocupante porque Deus nos gerou em Cristo Jesus para sermos dessa forma. E se de alguma forma nós não nos identificamos com isso, na verdade nós não estamos nos identificando com o ser original, com o ser quem fomos feitos para ser. Hoje, concluindo o tema Gênesis, nós vamos tratar sobre algo tão elementar e, na verdade, que vem antes da própria criação do homem. Um pressuposto, uma afirmação, algo que deveria existir antes mesmo de nós entendermos Jesus. E o quão perigoso é quando nós não entendemos claramente essa revelação que nós vamos ter hoje. Para isso eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Gênesis 1, 1 em diante. Lá diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Lá no início de tudo, Deus criou os céus e criou a terra, Ele criou o universo. Era a terra sem forma e vazia. A terra era um aspecto meio não muito definível. E ela era vazia, não havia absolutamente nada, talvez como uma superfície de Marte ou algo do tipo. As trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, Ele se movia como um vento impetuoso sobre a superfície das águas. Nessa terra, sem forma, vazia e coberta de trevas e água. E aí, então, de repente, preste atenção nessa afirmação. De repente, disse Deus, haja luz, buf, e houve luz. De um segundo para o outro, essa terra que não tinha forma, essa terra que era vazia, esse planeta que era ainda embrionário, não tinha energia alguma dentro dele, Deus faz uma afirmação e com a sua afirmação, a luz passa a existir. Deus diz, haja luz. E como em uma explosão, a luz passou a existir. Isso é fantástico. É fantástico porque revela um pouco desse lado criacional e esse lado meio enérgico da palavra de Deus que traz vida, traz energia para algo que ainda não tinha energia alguma em si próprio. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É interessante isso porque, inclusive, muitos teólogos, para que de alguma forma justifiquem o Big Bang, eles afirmam que essa exclamação de Jesus é exatamente a explosão, é o Big Bang, quando Deus emana energia sobre a terra. E essa terra então agora é invadida por luz. E aí o texto diz o seguinte: Deus viu que a luz era boa. O mundo estava em trevas. Deus diz, haja luz.
Essa luz penetra na superfície do abismo, dissipa todas as trevas, e quando Deus olha para essa luz criada, Ele diz: essa luz é boa. Então Ele separa a luz das trevas. Preste atenção nisso. Deus não fala que as trevas são boas. Ele fala que a luz é boa. E tendo criado a luz, Ele separa a luz das trevas. Luz em um lugar, trevas em outro. De um lado luz, do outro lado trevas. Trevas não se misturam com luz. Até porque as trevas é a própria ausência da luz. Aonde a luz está, as trevas correm, as trevas fogem. Aonde a luz brilha, já não existe mais trevas. E um dia, quando ele chega à noite, as trevas entram na terra, logo ao amanhecer, quando o sol começa a subir no oriente, nós observamos que a luz começa a penetrar na terra e simplesmente as trevas fogem, porque não é possível conviver luz e trevas. E Deus olha para a luz, que pressupõe a verdade, e diz: ela é boa. Enquanto as trevas, não. A Bíblia diz que Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Vamos orar? Baixa tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Jesus. Senhor, nós queremos te ouvir hoje. Queremos ouvir a tua voz. Fala a nós, Pai. Quebranta o nosso coração. Transforma a nossa mente. Revela a tua palavra a nós. Dá-nos um entendimento mais profundo acerca da vida, acerca da nossa existência, e eleva-nos, ó Pai, a um patamar de maior sensibilidade, de convicção. Nós alinhamos o nosso coração ao Teu e pedimos ao Pai que Teu coração possa ser transmitido a nós. Por isso, Senhor, dá-nos discernimento, revelação da Tua palavra, para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É interessante você pensar que o sol, ele não é uma fonte de energia. Talvez até hoje você aprendeu que ele é uma fonte de energia. Mas ele não é uma fonte de energia. O sol, ele é um reservatório de energia que inclusive tem cálculos científicos que ele chegará ao fim. O sol é uma estrela que, dada alguma circunstância, passou a reter energia, e essa energia ser emanada para a Terra através dos seus raios solares, que demoram cerca de 8 minutos até chegar à superfície da Terra. E esses raios penetram na Terra, fazem a fotossíntese, e a fotossíntese, por sua vez, produz oxigênio para que eu e vocês estamos. É incrível pensar que sem a energia solar, eu e você, em absoluto, não estaríamos vivos. Existem cálculos que dizem que em cerca de 2 semanas a Terra sem Sol, ela morreria. Ela não existiria mais. Nós dependemos dessa energia que é irradiada pelo Sol e penetra na Terra, trazendo luz. E é interessante pensar que esse Sol, que irradia essa luz para a Terra, ele por si só não é uma fonte de energia. Quem é essa fonte de energia? Quem é essa fonte de luz? É muito louco, porque a palavra diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes.
Tiago se refere a Deus, e não é a primeira referência bíblica a Deus dessa forma, como o Pai das luzes, aquele que habita em luz inacessível, aquele que carrega em si energia. É muito louco isso, porque a galera meio positive vibe agora vai pirar. Mas Deus é a fonte de energia do universo. E essa fonte de energia depositou energia no Sol, que por sua vez deposita energia na Terra, permitindo assim a vida, permitindo assim a nossa existência. Porque em absoluto o ser humano não sobrevive nas trevas. Deus cria a luz e diz, ela é boa. Ela é boa. E separa a luz das trevas, dizendo que as trevas são ruins. Porque a luz pressupõe verdade e vida, enquanto as trevas pressupõem morte, destruição. Sabe, cara, é interessante nós pensarmos, arrazoarmos e chegarmos a uma conclusão. Tudo que Deus fez em Gênesis, Ele está refazendo no Novo Testamento. Tudo que Deus fez na primeira criação, Ele está refazendo e restaurando na nova criação. E na primeira criação, o homem não viveria de forma alguma nas trevas. Ele viveria na luz, porque Deus criou o homem para viver na luz. E na nova criação não é diferente. Deus nos recria em Cristo Jesus, nos regenera, nos restaura, nos dá uma nova vida, e nessa nova vida Deus nos gera para que vivamos na luz. Como eu posso afirmar isso? Mateus capítulo 5, versículo 14, tem um baita problema que Jesus nos traz. Sabe qual é o problema? Se na primeira criação o homem dependia do sol para irradiar luz e gerar vida, verdade na humanidade, agora na segunda criação espiritual, chega Jesus e diz, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Você está percebendo um problemão que a gente tem agora? Se anteriormente era o sol que iluminava, agora a responsabilidade foi repassada, foi comissionada a mim e a você. Olhe para quem está do teu lado e diga, você é a luz do mundo. Sabe, talvez você olhe para você e diga, não, eu não quero ser a luz do mundo. E esse é o problema de quem ama as trevas. Jesus, Ele comissiona essa responsabilidade para mim e para você. Nós somos o próprio sol ambulante, andando pela terra, irradiando luz, irradiando energia, irradiando vida, brilhando. Ou pelo menos deveríamos ser assim. Jesus não diz, vocês poderiam ser a luz do mundo. Ele também não diz, seria muito legal se vocês fossem a luz do mundo. Ele simplesmente diz, olha, assuma a responsabilidade que cabe a você. Você é a luz do mundo, ponto final. Mas, ponto final. Mas, acabou. Você é a luz do mundo. Assuma isso. Você que nasceu de novo. Você que é um discípulo de Jesus, você é a luz do mundo. Jesus continua dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Do que Jesus está falando aqui? A Bíblia faz referência daqueles que foram salvos, que eles seriam uma edificação no Monte Sião, no Monte Zion. E nesse Monte Sião é a representação do próprio Cristo. Jesus é o Monte Sião.
Ele é a rocha da salvação. Já ouviram essa expressão? Essa expressão é o Monte Sião. E o que Jesus está falando é o quê? Que aqueles que nasceram de novo foram edificados no monte. E quem foi edificado no monte não tem como se esconder. Porque não tem como esconder uma luz brilhando, uma cidade que brilha no alto de um monte. Então, esse diagnóstico é um tanto quanto problemático, porque se você nasceu de novo e não brilha, e não é reconhecido, e as pessoas não te enxergam, não recebem luz de você, é porque provavelmente você foi edificado no monte errado. O Monte Sião, o monte da graça de Deus, não tem como esconder a cidade edificada sobre ele. Continuando. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ei! Assim brilhe a sua luz diante dos homens. Assim brilhe a sua luz na faculdade, assim brilhe a sua luz no trabalho, assim brilhe a sua luz na sua casa, assim brilhe a luz diante dos homens, porque vocês são a luz do mundo. A luz que separa as trevas. Para que todos vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Sabe, cara? Em Cristo Jesus, nos foi dado um dom. E não apenas um dom, mas também um chamado por conta desse dom. E o chamado que recebemos por conta desse dom é o chamado de sermos luz do mundo, brilharmos por onde fôssemos. Mas sabe o que me entristece, me inquieta, é perceber o quanto de cristão apagado. Será que essa luz queimou? Você já viu crente pisca-pisca? Chega no culto, pisca que é uma beleza. Sai da igreja, apagou. Volta para a igreja, volta a brilhar. E sabe, ele fica nesse espírito natalino durante a vida inteira dele. Jesus nos chamou para iluminarmos as trevas. Jesus nos chamou para nos colocarmos num lugar alto de referência e brilharmos. E sabe, muitas vezes eu e você, nós temos nos escondido. E isso é extremamente preocupante. Sabe, você tem se escondido talvez na sua faculdade. Enquanto o seu professor emana trevas da boca dele, você cala a luz que há em você. Enquanto a sua esposa traz trevas para sua casa, enquanto seu marido traz trevas para sua casa, você não irradia a luz que você carrega. Por que você não faz isso? Eu tenho uma dica. Você não faz isso porque você é um covarde. Você não faz isso porque você é um medroso. Porque você tem medo. E sabe de uma coisa, cara? Caminhar com Jesus é sim coisa para os fracos, mas para os fracos que são fortalecidos nele. O que Jesus diz para nós todos os dias é: seja forte e corajoso, vá para cima, não se cale, não abaixe a guarda, vá para cima, brilhe a luz que você carrega. Não permita que seus amigos vivam na ignorância. Sabe, se for necessário ser apedrejado por causa disso, que assim seja, mas não permita comungar com as trevas, não permita dialogar com as trevas, porque uma vez a luz que é tomada pelas trevas, ela deixa de existir.
E por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6,14 o seguinte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Talvez você olhe para isso e diga, mas então isso significa que eu não devo me relacionar com os descrentes? Vamos interpretar o texto da maneira correta. Não se ponha em julgo desigual. Sabe o que é julgo? Julgo é aquilo que um servo carrega. Ele carrega o jugo do seu senhor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não devemos servir a dois senhores. Sabe, você não pode servir Deus e a mentira ao mesmo tempo. Você não pode servir Deus e a depravação moral ao mesmo tempo. Você não pode servir Deus e as ideologias, vãs filosofias ao mesmo tempo. Você escolhe quem vai servir. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não tem como comungar, não tem como se associar, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Luz e trevas são diferentes. E elas são separadas, são duas coisas opostas uma à outra. E sabe, a verdade e a mentira sempre vão ser contrárias, você não tem como relacionar a verdade e mentira. Se é meia verdade, já é uma mentira completa. Não é possível você comungar o bem e o mal. Uma vez que você comunga o bem e o mal, meio bem já é completamente mal. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E quantas vezes você tem feito essa comunhão? Sabe, em nome de ser bem visto pelas pessoas, você abaixa a guarda. Você não se posiciona, você não fala. E chama isso de política da boa vizinhança. Sabe, se tem uma coisa que a luz não carrega, é a política da boa vizinhança. Os profetas, eles vinham e brilhavam. E aquelas pessoas que olhavam para a luz, aqueles profetas brilhando, tentavam calar essa luz, odiando, apedrejando eles. Mas eles não se calavam. Não se põe em julgo desigual, pois que comunhão há entre justiça e a maldade? Você pode ser justo e mal ao mesmo tempo? Ou que comunhão há entre trevas e luz? Você pode estar em um ambiente que tem trevas e luz ao mesmo tempo? Em absoluto não. Não é possível. Porque as trevas é a ausência de luz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o mundo tem sido invadido pelas trevas? Pela mentira, pelo engano, pela ilusão? Você acha que o mundo tem sido invadido pela maldade, pela injustiça? É claro que sim. Sabe, cara, estou tentando legalizar todo tipo de maldade, todo tipo de permissividade, todo tipo de injustiça. Pois não é possível, por exemplo, num país como o nosso, onde existe uma operação como a Lava Jato, e estão se levantando leis para tentar bloquear a Operação Lava Jato de praticar justiça. Sabe, é terrível você olhar para a realidade do nosso país, para a realidade do mundo, e perceber que o mundo está coberto de trevas. E o pior de tudo, está tudo escuro, num breu danado. E as pessoas estão tentando resolver os seus problemas nesse breu. Não vão resolver. Legalize as drogas. E o mundo vai continuar indo buraco abaixo. Legalize a imoralidade sexual. Legalize a relação sexual de um homem com animais e o mundo vai continuar indo buraco abaixo. Porque essas resoluções das trevas não resolvem o problema do homem. É necessário que a luz brilhe. E essa luz brilhar, ela vai confrontar todo tipo de sujeira que existe nas trevas. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu quarto era uma zona, uma bagunça, e eu tinha um gato chamado Tupac. Esse gato, velho, ele fazia cocô no quarto inteiro.
E eu lembro que eu voltava altas horas da madrugada para minha casa e eu não queria acender a luz, sabe por quê? Porque eu sei que se eu acendesse a luz, mano, eu ia ver aquela bagunça e ia me sentir mal. Então é melhor deixar a luz apagada. E é o que muitos de vocês fazem. É melhor não ir no discipulado, porque se eu for, meu discipulador vai falar que eu estou errado. Que bom! Que bom ter alguém para falar para você que você está errando, que você está pecando. Ah, eu não vou mais no meu GP, porque se eu for no meu GP, os caras vão falar que a mina que eu estou querendo catar é uma piriguete. Pô, velho! Que bom! Sabe, você pode ser livre de um baita problema no teu futuro. Mas o problema é que muitos de nós, por praticarmos o mal, preferimos as trevas, a ignorância. Preferimos esconder nossos problemas do que resolvê-los. E problemas não resolvidos é que nem louça não lavada, procria. Sabe, parece que eles coabitam prato e pires e geram filhos de garfo. Problemas não resolvidos procriam. E só se tem como resolver problemas a partir do momento que a luz brilha sobre a sua vida. Isaías 5:20, olha que texto forte, velho. Eu acho isso aqui uma bomba. O profeta Isaías diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles. Você não tem visto isso acontecer à torto e direito? Sabe, as pessoas legalizando aquilo que é errado, legalizando aquilo que é abominável, chamando de algo bom o aborto. Pô, velho, você está matando um ser humano. Mas sabe o que acontece? Na ignorância das trevas, você nunca chega a essa conclusão. Porque na ignorância das trevas, é cada um por si. E quer saber de uma coisa? O filho que eu gerei no meu ventre de maneira voluntária, vai me causar um problemão. Então é melhor abortar ele. E nessa coisa toda, vai se chamando mal de bem, bem de mal. E aí o profeta Isaías continua dizendo: ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daqueles, sabe, que dizem que é bom fumar maconha, mas não sabe que maconha acaba com os teus neurônios e torna uma geração burra. Ai daqueles que dizem que é bom ter mais de uma mulher e torna você um cara que não consegue ser fiel a uma mulher. Ai daqueles. Ele continua dizendo: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Não é interessante que essa turma das trevas, eles se acham inteligentes demais, sagazes demais. As filosofias elucubradas deles são tão sagazes. Os discursos são tão volumosos. Os argumentos parecem ser tão formidáveis. Mas no final das contas, eles só estão querendo tapar a ignorância deles. Tapar a vergonha deles. O texto continua dizendo: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Inteligente não é aquele que é aplaudido pelos homens, inteligente é aquele que é aplaudido por Deus. Inteligente não é aquele que conhece a sabedoria humana, inteligente é aquele que conhece a sabedoria de Deus. Porque no final das contas, o que importa, teorias, filosofias, pensamentos humanos, se eu e você não fizermos absolutamente nada na terra, a não ser estragar ela um pouco mais. Jesus nos comissionou esse chamado: vocês são a luz do mundo.
E sabe, eu estou tentando mexer com você e dizer para você que você precisa sair da tua zona de conforto. Sair debaixo da cama, sair do armário. E brilhar. Irradiar essa luz. E sabe uma coisa que é contrassensual, mas ela é real. É que o mundo vai odiar você por isso. Deixa eu ler um texto com vocês, João 3,19, para nós encerrarmos. Esse texto diz o seguinte: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Imagina o seguinte: teu quarto está uma bagunça. A luz está apagada. Teu quarto continua a estar uma bagunça mesmo com a luz apagada? É claro que sim. A luz brilhou. O teu quarto por acaso foi mais bagunçado porque a luz brilhou? É claro que não. Teu quarto estava apagado, estava bagunçado, independente da luz acesa ou não. E aí o que Deus está dizendo é o quê? A única coisa que aconteceu é o quê? Eu brilhei. A única coisa que aconteceu é eu mostrei a realidade das coisas. Aí o que o texto diz é: mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens se apegaram às trevas e não à luz, porque eles queriam viver na sua vida podre. Eles queriam viver na podridão da sua vida, na destruição, na depravação do ser humano. Eles queriam. Você já parou para observar que sempre quando nós queremos ou fazemos algo errado, normalmente nós apagamos a luz para fazer? Você já reparou nisso? Balada, onde está rolando várias coisas erradas no mesmo lugar. Tipo, homem olhando para a mulher como objeto, a mulher olhando para o homem como objeto, droga rolando a solto, gente se embriagando, gente xingando, ofendendo, cobiçando, gente maltratando, gente mentindo, tudo no mesmo lugar de luz apagada. Pensa em uma night, a luz toda apagada e de repente liga a luz. O que acontece? Mano, todo mundo vai embora. Sabe por quê? Porque quem ama o mal, ama as trevas, ama a ignorância. Por incrível que pareça, tem muitos amigos seus que preferem viver na ignorância do Evangelho, do que tendo conhecido o Evangelho, perceber que precisam ser diferentes. Por incrível que pareça, muitos desses amigos estão aí do teu lado, que não querem revelação da verdade, preferem viver na ignorância porque suas obras são más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe, nada melhor do que uma casa limpa e iluminada. Agora, uma casa suja, é melhor deixar uma luz baixa. Sabe, cara, Deus nos chamou para sermos luz. E essa luz, primeiro, precisa irradiar na tua vida. Você precisa ser tomado por essa luz. Você não pode aceitar mais viver na ignorância. Você não pode mais aceitar viver se enganando. Você não pode mais aceitar o fato de pensar que o fato de você trocar de namorado a cada semana está certo. Está errado. Está totalmente errado. Você não pode continuar pensando que o fato de você não perdoar os seus amigos, seu pai, está certo. Não, está errado. Você é um assassino. Você não pode continuar a pensar que o fato de você administrar mal o teu dinheiro, ser um consumista, não ser fiel, generoso no teu dízimo, na tua oferta, está certo? Não, está errado. Você está roubando de Deus. Está errado. Você não pode aceitar o fato de você manter vícios na tua vida e estar certo. Está errado. Sabe, cara, eu sei que isso pode ser dolorido, pode ser ruim.
Mas é somente dessa forma que você vai conseguir viver a liberdade. Porque é só com a luz que nós podemos arrumar nosso quarto desarrumado. Sem verdade, nós continuamos com a nossa vida uma bagunça. Com o nosso casamento uma bagunça. Com nossos pensamentos uma bagunça. Com a nossa vida uma bagunça. Deus criou o mundo e disse: haja luz. Luz para um lado, trevas para o outro. Agora eu e você somos essa luz. E o mundo vai te odiar por ser essa luz. Eu estou dizendo porque eu vivo isso. Sabe? Eu acho insano pensar que, por exemplo, Estevão está sendo morto, apedrejado, por pregar o evangelho, a boa nova. Enquanto ele morre apedrejado, ele exclama: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. E não tem um ser humaninho que diz: mano, você não está vendo o que o cara está fazendo? Ele ama a gente, ele está perdoando. Mas sabe por que queriam matar Estevão? Porque queriam apedrejá-lo, matá-lo e calar a voz dele. Agora, uma coisa que eu e você, como luz do mundo, precisamos saber é que eles podem até nos matar, mas a nossa voz ninguém consegue calar. Aonde a luz está, as trevas não estão mais. Vá pelo mundo inteiro e deixa a tua luz brilhar. Deixa a tua luz brilhar, coloque ela num lugar alto, para que todos sejam impactados pela energia, pela luz que irradia da tua vida. Deus abençoe você. Tamo junto.